Pessoal, vamos dando continuidade aqui. Vamos fazer umas remoções aqui nessa árvore, porque às vezes, dependendo da situação, a gente precisa fazer alguns ajustes também. Bom, primeira coisa, a gente remove somente nas folhas, tá? A gente não remove ele pelo meio. Ah, mas se eu quiser remover, por exemplo, 6, né, que tá ali naquele exemplo. Esse exemplo que a gente fez no vídeo anterior, tô continuando dele. Se eu quiser remover o 6, se você quiser remover o 6, primeiro você tem que trocar ele de lugar com uma folha, tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Vamos então, primeiro, vamos remover um elemento simples, fácil de remover ali, que não vai alterar muita coisa. Vamos remover aqui o 32. Vou colocar aqui uma lista. Deixa aqui mesmo. Remover. Vou colocando um por um, porque aí nós vamos escolher alguns específicos. Ah, agora a setinha apareceu, rapaz. A setinha tinha sumido lá no outro vídeo. Duas setas aqui. Vamos remover. Não vou colocar uma lista aqui sem pensar, não. Vamos remover já pontual, que é para a gente simular as possibilidades aqui que acontece, tá? Primeiro, vamos remover o 32. A gente dá uma pesquisada aqui, né, para ver se ele existe. Ele existe, tá aqui. Aí a gente remove, apaga ele aqui. Eu vou colocar um vermelho aqui. Esse aqui. Tá removido. E aí a gente conta os elementos para ver se está dentro daquela regra. Vocês lembram? Cada nó tinha que ter no mínimo M, no máximo 2M. Nós estamos usando um M igual a 2 aqui, então cada nó tem que ter no mínimo 2 e no máximo 4 elementos. Ok. Ali tem 2, então tá tranquilo. Vamos remover mais um. Vamos remover o 22. A gente pesquisa aqui, tá aqui o 22. Aí a gente vai e remove ele. Removemos ele, vamos analisar. Nós temos aqui uma quantidade de elementos igual a 1. Então tem um elemento só no nó, isso não pode, eu estou desobedecendo a regra da minha árvore, né? Então o que eu tenho que fazer? Geralmente, a gente analisa esse elemento, esse nó, junto com o nó vizinho, tá? Se eu tiver, por exemplo, nesses do meio aqui, que eu tenho um vizinho para lá e um vizinho para cá, aí tanto faz. Você pode analisar para cá ou para cá e ver a operação que for mais fácil de fazer. Ou, se você estiver implementando, talvez você faça uma implementação que vai sempre olhar com o da esquerda, não sei. Mas aí você pode ter mais de uma opção dependendo da condição que você tiver. Mas nesse caso aqui, né, tem que ser o irmão dele. Esse aqui não é irmão dele, não, tá? Porque é filho de outra pessoa. É filho de outro não. O irmão dele é só esse aqui. Então a gente vai olhar o seguinte. Se a gente tiver, né, considerando os dois juntos, se a gente tiver uma situação em que a quantidade de elementos, né, considerando os dois juntos, for menor que 2m, a gente vai juntar os dois. A gente junta os dois. E na hora que a gente juntar os dois, a gente tem que trazer o de cima para baixo. Por que que a gente tem que trazer o de cima para baixo? Porque senão os meus ponteiros aqui, ó, fica o ponteiro sobrando. Se eu juntar esses dois num só, eu vou usar um desses dois ponteiros, né? E o outro vai ficar sobrando. Então, sempre que eu tiver que juntar alguma coisa, eu trago de cima para baixo também. Então, por isso que eu tenho que ver se a quantidade de elementos aqui for menor que 2m, eu vou juntar, inclusive trazendo lá de cima, e aí ajusto os ponteiros, que é o caso que nós vamos fazer aqui. Então, eu vou redesenhar essa árvore. Deixa eu ver se dá para. Vou copiar e colar aqui. Se ficar muito esquisito, aí a gente redesenha do zero, tá? Beleza.
Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos... vou tirar esses caras aqui de uma vez. Vou tirar esse vermelho daqui também. Eu vou juntar todo mundo, ó. Então, 15 com o 48 que estava lá em cima, com o 65, com o 69. Então, esse cara aqui, ó, tem que desenhá-la mais uma vez, né? Porque vai ficar meio desalinhado. Parou, deixou, esse cara que parou de existir. Cancela. Esse cara que deixou de existir. Esse 48 também não vai estar aqui mais. Então, eu vou mover o 78 para cá. Eu vou mover esses caras para cá. 98 e 100. Não é só para não ter um nó vazio ali no meio e o resto lá para trás. Tirar isso daqui. Tirar isso daqui. Tirar isso daqui. Beleza. Então, o que nós temos? Nós tínhamos essa situação. Nós removemos. Aqui ficou com quantidade pequena demais. Eu precisei juntar esses caras aqui. Sempre que eu junto, eu trago o elemento pai. Por quê? Senão, eu fico com ponteiro sobrando, né? Se eu tivesse os dois elementos aqui, ó. Se eu tivesse os dois elementos aqui, eu teria um ponteiro antes do primeiro, um ponteiro entre eles e um ponteiro depois do segundo. Eu teria 3 ponteiros, mas porém com 2 nós aqui só. Eu não posso ter essa situação. Beleza. Então, eu fiz o que a gente chama de concatenação, tá? Quando eu junto dois elementos em um só. Traço de cima. Só que essa operação ela pode cascatear também. Se a gente juntou aqui, olha aqui em cima, ó, fica um elemento só. Então, sempre que eu fizer a concatenação, tem que ir olhando os de cima até chegar na raiz para ver se não deu nenhum problema. Nesse caso aqui, deu problema. Aqui em cima ficou um só. Ficou um só, aí eu tenho que fazer a mesma operação com ele. Vou olhar ele junto com o irmão dele. E aí eu vou ver se dá para concatenar também. Vou somar as quantidades. Esse aqui, junto com esse aqui, dá 3 elementos, né? Se eu considerasse esses caras juntos. 3 elementos. Quando eu tenho 3 elementos, é menor que 2m. Então dá para eu concatenar, tá? A primeira operação é concatenar. Se não der para concatenar, aí a gente faz a outra operação, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza, então vou concatenar esses caras aqui, ó, em um elemento só. E quando eu faço essa concatenação, o de cima desce, né? Lembra disso. Por quê? Senão, eu concateno aqui, esses dois viram só, e aqui eu tenho 2 ponteiros. E aí, o que eu vou fazer com o outro? Então, esse de cima desce, para eu não ter ponteiro sobrando. Eu vou aproveitar essa parte de baixo. E vou desenhar o de cima bem aqui. E daqui a pouco eu ajusto os ponteiros, tá? Então eu vou ter 3, 6, né? O 9 tem que descer ali na ordem certa e o 78. E aí é só ajustar esses ponteiros aqui. Acaba agora que eles morrem, né? Porque eu não tenho mais esse nó daqui de cima. Eu tenho, na verdade, um nó representando essa galera toda. Então eu vou ajustar os ponteiros aqui. Quando eu removo, a minha árvore ela diminui de tamanho. Entre 9 e 78, aqui entre 6 e 9, entre 3 e 6 e menor do que 3. Beleza. Então tem a minha árvore que ela já está um pouco menor, porque ao concatenar, né, a raiz juntou com alguns elementos que estavam embaixo e diminuiu de nível. Vamos remover mais uma aqui para a gente fazer uma redistribuição. Então sempre que der essa situação que eu demonstrei aqui agora, a gente faz concatenação. Remover. Aí eu olho com o vizinho. A quantidade é menor que 2m, né? Dá para juntar sem passar da quantidade máxima? Aí eu junto. É isso. Agora, quando eu tentar juntar e passar da quantidade máxima, o que eu faço é redistribuição, tá?
que eu vou demonstrar aqui agora. Vou remover um desses dois aqui, ó, de propósito, tá? Porque se eu remover daqui, se eu remover daqui, por exemplo, se eu removesse o 8, eu teria só o 7, eu teria que mexer. Eu poderia fazer redistribuição com esse, ou poderia fazer concatenação com esse. A concatenação talvez pode ser mais rápida, ou não, mas do ponto de vista, ponto de vista do entendimento, eu acho que a concatenação é mais direta. Eu faria concatenação com esse, né? Então, eu vou pegar esse aqui, que eu não tenho escolha, só posso fazer com esse elemento aqui, e aí não dá para concatenar, eu vou ter que redistribuir. Então, vou remover o 98. Isso, vou remover o 98, pesquiso ele, né? Ele está aqui, removo, a gente entra na situação que eu tenho um elemento só nesse nó aqui. Então, vou ter que fazer o ajuste. Se eu contar, né, a quantidade de elementos, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementos. Não posso juntar nenhum só, porque fica mais do que o máximo, né? Meu máximo aqui é 4. Então, eu não posso simplesmente juntar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma redistribuição. A redistribuição é movimentar os elementos, né? Por exemplo, aqui tem a mais, eu vou trazer um para cá, né? Ou dois, dependendo ali de como eu redistribuir, para poder a árvore ficar dentro da regra, tá? Então, eu vou mudar elementos de lugar para ficar dentro da regra. Como que a gente faz essa mudança? A gente considera junto os dois vizinhos e o elemento pai deles, tá? Aqui é o 78. Então, eu vou considerar todo mundo junto. Vou considerar aqui, ó, o 15, o 48, o 65, o 15, o 48, o 65, 69, 78. É como se eu estivesse concatenando, tá? E o 100 é como se eu estivesse concatenando para depois ver que não cabe e fazer aquela quebra que a gente fazia lá na inserção. Tá. Então, aqui eu simulando a junção deles, eu teria esse resultado, ó, muito grande, tá? Muito grande. Não cabe. Aí eu vou selecionar um elemento do meio para subir. Seleciono um elemento do meio para subir. Então, se eu criasse um nó desse tamanho, não caberia, eu selecionaria um elemento do meio para subir. Quem que é o elemento do meio aqui? Qualquer um desses dois, ou 65 ou 69. Vai depender da sua implementação, né? Porque se eu pegar o 65, vai sobrar 3 para cá e 2 para cá. Se eu pegar o 69, vai sobrar 3 para cá e 2 para cá. Tanto faz. Tanto faz. Aí vai depender da sua implementação. Eu vou pegar o 69, tá? Mas poderia pegar qualquer um deles. Ou poderia pegar o 65. Tá, vou pegar o 65. Tá bom. Beleza, vou pegar o 65. Nós já decidimos aqui que eu vou pegar o 65. Então, como que vai ficar a minha nova árvore? Vou redesenhar aqui embaixo. Vou aproveitar porque os ponteiros vão ficar os mesmos. Como que vai ficar a minha nova árvore? Vai ficar desse lado aqui, ó, só o 15 e o 48, né? Nós não combinamos que íamos dividir aqui no 65, só o 15 e o 48 que vai ficar para cá. Então, não vou ter isso aqui. Desse lado de cá, eu vou ter 69, olhando aqui no meu rascunho que eu fiz, ó, 78 e o 100. Essas células pequenas estão me quebrando o galho. Esse aqui não está mais removido, né? Também. Tem que voltar ele para a cor normal. E aqui em cima, o 78 repetido, não. Aqui em cima que vai ficar é o 65 agora. Então eu troquei alguns elementos de lugar, inclusive o elemento lá de cima. E aí a minha árvore fica bonitinha, né? Atendendo a regra direitinho, né? Isso é o que a gente chama de redistribuição. Quando eu faço remoção, ficam elementos em quantidade pequena demais. E se eu juntar com algum nó do lado, fazendo concatenação, eu extrapolo o limite máximo. Aí
E o que eu tenho que fazer é, ao invés de deixar eles juntos, eu deixá-los separados, mas mudando alguns elementos de lugar, né? Então eu simulo a junção deles, escolho quem que é o elemento do meio, esse do meio sobe, né? Não sobe aumentando a quantidade lá de cima, ele sobe trocando com quem estava lá de cima. Então ele sobe para o lugar do que estava lá de cima e eu mantenho os dois grupos separados, balizados, né? Balizados por esse que eu subi. Então nesse caso que subiu 65, primeiro eu simulei a junção deles todos, simulei a junção deles todos. Fiz uma coisa errada aqui. Simulei a junção deles todos. Esse com esse junto com esse, em ordem. Aí eu escolhi um do meio. Esse do meio ficou lá em cima. E aí os que estão à esquerda ficaram aqui. Os que estão à direita ficaram aqui. Isso é redistribuição, tá? Se vocês quiserem fazer mais simulações com isso, tá? Vocês podem fazer também. Acho que o que falta aqui? Falta eu remover um elemento que não está na raiz. Remover um elemento que não está na raiz. Eu vou remover o 9 ou 65, talvez. Vou remover o 65 aqui. Estou tentando remover o que vai dar mais trabalho para a gente poder fazer a simulação, tá? Vou remover o 65. Tá, eu não posso remover daqui direto. Por quê? Se eu remover daqui direto, eu vou ter problema com os meus ponteiros, né? Vai ficar ponteiro órfão aí, ponteiro órfão. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que substituir, já que eu vou substituir por algum elemento que não vai trocar a ordem da minha árvore. Quem são esses elementos? O maior elemento da subárvore à esquerda. Não sei se o vídeo está espelhado aqui. Parar de fazer esquerda e direita, porque senão vai bacalhar. O maior elemento da subárvore à esquerda, e vocês observam lá, ou o menor elemento da subárvore à direita. No caso, eu poderia trocar esse 65 com o 48, certo? Ou poderia trocar esse 65 com o 69. Tanto faz, depende da minha implementação, tá? Tanto faz nesse caso aqui. Vou trocar com 69, tá? Porque tô considerando que possa dar mais trabalho aqui, mas não necessariamente. Acho que vai dar na mesma. Então vou trocar com 69. Mas se vocês quiserem anotando isso que tá fazendo também, tá? Tem um PDF lá que eu vou mandar para vocês, tem as regrinhas. Vou trocar ele com 69. Vou colocar o 69 aqui e o 65 aqui. Deixa eles de amarelo pra gente lembrar que a gente trocou eles. Beleza. Agora eu vou e removo o 65. Por quê? Você fala assim, mas a sua árvore talvez tenha ficado errada. Por quê? A partir do 69 tem que estar só maiores que 69. Você colocou um 65. Sim, eu coloquei, mas é porque ele é o que vai ser removido agora. Então, apesar de que no momento da troca ali eu caio numa situação de árvore desordenada, mas é só por pouco tempo. Por quê? Aquele elemento que eu acabei de trocar é o que vai ser removido. Então, ele não vai ficar na árvore, ele vai ser removido. Então, eu troquei só para poder ter a chance de trocar aqui embaixo. Então, troquei ele aqui, removi, né? Aqui a quantidade ficou normal. Então, não vou precisar fazer nenhum ajuste. Talvez daria mais trabalho se eu tivesse trocado com 48 mesmo, tá? Fiquei na dúvida, mas se tivesse trocado com 48, daria mais trabalho. É, Então, removi ele daqui de baixo, né? Vou redesenhar minha árvore aqui. Opa. Acho que não deu, não. C. V. Esse negócio online demora meia hora para responder.
O 69 ficou lá em cima mesmo, vou ficar sem cor. Aqui ficou 78 e 100. Deleta esse aqui, tira essa cor. Então é isso. Se eu tivesse trocado com 48, tá? Não vou fazer não, para não delongar. Se eu tivesse trocado com 48, o 65 que estava aqui em cima, né? Se eu tivesse trocado ele com 48, eu removeria ele aqui. Aqui ficaria com um sozinho, né? Com um sozinho. Aqui tem 3 e aqui tem 2. Então daria para fazer concatenação com esse lado ou com esse lado, normalmente. Não precisaria redistribuir, não, tá? Nesse caso, daria concatenação de qualquer um dos lados. Beleza. Outra situação aqui, só observação agora, tá? Não tô fazendo nenhuma operação, mas outra observação aqui é o seguinte. Se eu quisesse remover o 9 aqui, ó, nesse caso, eu disse que eu tenho que trocar com o maior da subárvore à esquerda ou então com o menor da subárvore à direita, tá? Isso inclui os netos e tataranetos, enfim. Então, quem que é a subárvore à esquerda do 9? É toda essa região aqui. Se ela tivesse mais elementos aqui para baixo, consideraria até lá embaixo. Então, quem que é o maior elemento? É o 8. Ó. Então, não é o primeiro no nó logo abaixo aqui do nó do elemento que eu estou trocando, não, tá? Geralmente é lá na folha que você vai encontrar esse maior desse lado. Ou então o menor do lado de cá. Então, se eu quisesse remover o 9, eu teria que trocar ou com 8 ou com 15. Correto? Se eu quisesse remover o 78, eu trocaria ou com 69 ou com 98. Se eu quisesse remover o 6, eu trocaria ou com 5 ou com o 7. Tá? Então, é o maior da esquerda ou o menor da direita. Beleza, galera, é isso. Acho que já dá para fazerem alguns testes aí, tá? Vou interromper aqui.